É, família palmeirense, né? Grande jogo, né? Palmeiras e Botafogo, né? E o torcedor palmeirense tá naquela expectativa, né? Do Palmeiras fazer um grande jogo, né? Sei que muitos estão dizendo aí que o Botafogo é favorito. Pra mim, não. Pra mim, o Palmeiras é grande favorito. Claro, pessoal, a gente sabe que é um jogo complicado, é um jogo difícil. Mas eu vejo o Palmeiras a um patamar acima do Botafogo, né? Como eu disse, é um jogo complicado, é um jogo difícil. Mas a gente espera que o Palmeiras faça um grande jogo, daí saia com a vitória, né? Saia aí com a vaga garantida para as quartas de final do Mundial de Clubes. É importante, vale destacar que o Palmeiras já ganhou ali aproximadamente 150 milhões de reais. Se passar para a próxima fase aí que vai encher os cofres, né? Algumas mudanças podem acontecer nesse jogo, o Palmeiras pode vir com algumas mudanças, claro. Abel, tudo no subcontrole, a gente diz, né? Abel sabe o que tá fazendo, não é um cara que é um, como é que a gente diz, é um cara novo no futebol, não, pessoal. Abel sabe o que tá fazendo. Se ele colocar Estevão no banco é porque ele sabe o que tá fazendo e a gente espera que quem entrar no lugar dele dê conta do recado, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para o Band Esporte, link na descrição, no final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Tá aqui dentro do Botafogo, muita gente, Botafogo, algum outro falando Palmeiras aqui. E aí, por isso que eu vou botar a conversa aqui pro Massa falar. Massa, e isso não é brincadeira nem ironia, o Palmeiras está num lugar em que ele se sente confortável, tudo contra o Palmeiras. Fique com essa tudo bem. Inclusive o futebol que ele jogou no último jogo, né? Tá tudo contra o Palmeiras mesmo. Inclusive o futebol, pouquíssimo futebol. É muito... Acho que nenhum torcedor do Palmeiras que acordou hoje tem confiança do que o Palmeiras vai jogar contra o Botafogo. É uma montanha-russa, né? O time no Mundial foi uma montanha-russa. Alguns lampejos, um bom jogo contra o Porto, um bom segundo tempo contra o Ali, depois um negócio, sinceramente, fora de qualquer contexto que eu vi contra a Inter de Milão, contra o Inter Miami, né? Então, assim, como que eu vou fazer com o lógico de algo que tem, do outro lado, um bom primeiro tempo... Ô, Massa, o seu microfone, pelo menos para mim aqui, tá dando uma falhadinha. Para mim também. Peraí. Fala mais um pouquinho. Melhorou? Melhorou muito. Boa. Tá, então eu tirei o fone aqui. Muito. Então, assim, como que eu vou fazer prognóstico? Vamos analisar os dois times. O Botafogo fez um campeonato mundial até aqui melhor porque ganhou do melhor time do mundo. Ponto. Só por isso. Porque o primeiro jogo também teve meio tempo bom e meio tempo muito ruim. O segundo jogo teve ali alguma chance e tal, perdeu. O Madrid já estava classificado e tal. Então, o Botafogo poderia ter evitado como, né? O Botafogo poderia também. Se você for pensar do ponto de vista do Botafogo, esse segundo empate ali contra o Atlético Mineiro tem que ter evitado o Palmeiras. É um confronto. De novo ficou ruim seu pelo menos para mim. Não sei como é que tá para vocês. Também, para mim também. Ficou ruim? Agora melhorou. Agora melhorou de novo. Siga. Enfim, então, cara, não há segurança nenhuma do que o Palmeiras vai apresentar em campo, né? O Botafogo ele tem mantido, né, um equilíbrio. Agora, também pode pesar a favor do Palmeiras o trabalho mais longo do Abel, os jogadores mais ambientados. O Botafogo tem jogador chegando agora, o banco do Palmeiras pode ser melhor utilizado. Então, assim, pelo treino de ontem, né, o que a gente tem aqui? O nosso querido José Ricardo, que vocês conhecem bem, me ajudou hoje de manhã. Ele mandou aqui, passou um pente fino do treinamento do Palmeiras, né? O Palmeiras está treinando agora de manhã e viaja para Filadélfia à tarde. 5h30, entrevista do Abel e dos jogadores lá no estádio na Filadélfia. Deu para ver quase todos os 11 que estão com colete amarelo. Por exemplo, Giai Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Rios, Maurício, Felipe Anderson, Estevão e Vitor Roque. Não deu para ver nem o Emiliano e deu para ver o Aníbal no outro time. Certo? Então, essa é uma dica. Pode ser uma dica de time, né? Como que o Palmeiras vai enfrentar? Vai ser o time que começou contra o Porto, que foi o que melhor jogou?
O Abel vai deixar o Veiga de fora? Eu não acredito. O Abel vai colocar o Estevão para o segundo tempo do Paulinho? Eu também não acredito. Enfim, são estratégias. O calor, como vai ser? Como que ele vai pensar em neutralizar o lado esquerdo do Botafogo com Alex Telles e Cuiabano? Então, assim, tem muitas questões que ainda não estão na minha cabeça dirimidas. E você tem um time que fez, né, alternou altos e baixos durante a disputa do Mundial e durante o ano, né? Toda vez que o Palmeiras teve um confronto grande pela frente, ele ramelou, até no estadual. Perdeu do Corinthians, não foi campeão. Perdeu do Flamengo, perdeu do Bahia, né? Foi mal contra o G6. E daí? Mas está bem classificado, né? Classificado na Libertadores com a melhor campanha, está na Copa do Brasil classificado, passou pelo Ceará, também é bom lembrar, nenhum outro time grande no Brasil enfrentou um time de Série A. E está a 2 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas tem muitas questões, muitas questões. Até aqui, o Palmeiras não fez um jogo daquele, sabe? Pô, esse jogo tá resolvido a parada. Então, eu só discordo do Massa no seguinte ponto, e essa é uma tese que eu tenho, então eu preciso ser justo e continuar com essa tese. O mata-mata vira outro campeonato. Então, na minha cabeça, tudo que você faz numa fase de grupos, ela morre na fase de grupos, de bom e de ruim. O Corinthians eu cansei de ver o Corinthians terminar com o melhor do grupo na fase de grupos da Libertadores. Quase sempre, aliás, na fase de grupos ele termina como primeiro e ele é o time que mais perdeu oitavas de final entre os brasileiros. Porque ali virou outro mundo, virou outro campeonato. Então, pra mim, cara, tudo que o Palmeiras fez, eu entendo, Massa, oscilou, tudo, só que pra mim zera tudo. É um outro campeonato, começa a partir de agora. O exemplo River Plate de 2015, né? O último a se classificar no mata-mata, na Bacia das Almas, foi lá no mata-mata, atropelou todo mundo, campeão da Libertadores de 2015. Vocês vão lembrar melhor, mas eu acho que a seleção brasileira nem sempre faz boas fases de grupos em Copas do Mundo, mas no mata-mata, nos 5 títulos, vai e começa, e esquenta o motor e emenda depois o mata-mata. Então, eu não consigo fazer relação nunca, pelo menos eu paro na primeira fase e para mim o que vai acontecer amanhã é um jogo que não tem nada a ver com o que passou até agora, assim, são noventinha, eu contra você, um jogo único ainda mais, né, do que mata-mata normal, é só mata. Então eu entendo as ponderações do Massa, mas para mim, de verdade, problemas do Inter Miami ficaram para trás, oscilações ficaram para trás. Amanhã, alguém está surpreso se amanhã o Estevão começa e faz 3-0, 3 gols do Estevão? Eu não vou ficar. Mas eu tô... Então, eu não, porque eu acho que para mim eu separo o mata-mata da fase de grupos, mas é coisa minha. Eu também separo, mas isso serve para os 16 classificados, né? Sim, claro. Sobretudo, talvez, para os europeus, né? O que o Massa vem falando, acho que não corresponde só ao desempenho do Palmeiras nesta Copa do Mundo. É o desempenho do Palmeiras em 1 ano e meio. Né? Inclusive em mata-matas. Por isso que a gente estava falando hoje, né, Tironi? A gente tem uma crença que em algum momento o trabalho longo, o melhor técnico que trabalha no Brasil, o melhor jogador jovem que joga no Brasil, a contratação mais cara, ou a gente tem a crença que aquilo vai ter um start, uma virada, um jogo, mas é mais uma crença hoje em dia do que propriamente um parâmetro. Lembra ali, esse lembra tá fazendo bastante tempo. E é surpreendente isso. Não é questão só dos 3 jogos da fase de grupos. Agora, duas coisas. O Zé Ricardo, que esboçou o Palmeiras, está lá, é isso, Massa? Ele viu... É isso? Ou não? Ele reparou por imagens? O Zé Ricardo é o nosso Zé Ricardo do Sim, do UOL. Ele está lá? Ele está aqui. Não, ele está aqui. Mas ele identificou. Viu o Palmeiras e capturou e mandou para mim, porque eu não tinha anotado ponto a ponto. Então, a observação do Zé Ricardo com uma coisa que o Massa me falou, de uma boa lembrança de uma grande atuação, me levam a crer que o Abel vai chegar próximo daquilo que foi a melhor atuação do Palmeiras no ano. Qual foi, na sua
Pessoal, só vale lembrar aí que é nesse jogo aí, é como tem muita gente aí que concorda comigo, né? Nesses jogos aí que a gente sabe quem é grande, né? Nesses jogos aí que o cara que joga bom futebol costuma aparecer, né? E eu acho que é isso que o torcedor tá esperando de Estevão, né? Acho que Estevão tá devendo uma boa atuação ao torcedor palmeirense. E eu creio que nesse jogo aí, pessoal, ele vai ser decisivo e vai dar a vitória ao Palmeiras. Eu sei que tem muitas críticas pra cima dele, até críticas justas, né? Ele não vem fazendo bom campeonato. Mas anota aí, pessoal, vai ser um jogador importantíssimo. Opinião, Massa. Internacional em Porto Alegre, não foi? Então vamos lá, só pega disparado. aí o time. Então só pega o time do Zé Ricardo daí, que eu vou pegar o time do Internacional de Porto Alegre daqui pra gente bater, inclusive formações. Vamos lá. Vamos lá. O time do Zé, que ele capturou lá na TV Palmeiras, a gente tem que deixar claro também que não é certeza, né? Sim, é uma... Mas vamos lá. O que deu para ver? Giai, Gomes, Fux, de colete amarelo. Não deu para ver o Piquerez, mas, né? Jesus vai amado. ser ele. Certo? Certo. Aí tem, no meio campo, Rios, Maurício, Felipe Anderson na direita, Estevão, Vitor Roque na frente. Não deu para ver o Emiliano e deu para ver que o Aníbal tá no time reserva. Certo. Tá? No time reserva, não, no time sem colete. Certo. Então, assim, não é a mesma dá pra coisa. imaginar que o Aníbal não vai jogar se estiver bem? Isso eu acho estranho. É que o Aníbal, ele veio de uma lesão, né? Eu acho que... A não ser que ele não esteja bem, é isso que eu quero dizer. Eu acho que... Foi um dos melhores jogadores do primeiro jogo. Mas ele teve uma lesão considerável, teve que sair do jogo, né? Ele vem de uma lesão, talvez não esteja 100%. Faz sentido, eu acho que aí o Emiliano... Aí o time que jogou com o Inter, eu acho que taticamente ele tem algumas semelhanças. Jogaram o Everton, Giai, Gomes, Mikael e não Fux e Piquerez, certo? Aníbal e não Martínez, Rios. Aí Felipe Anderson, como o Marcini falou, Estevão, Vitor Roque e Facundo e não Maurício. Mas me parece uma tentativa de resgatar o desenho daquilo que funcionou melhor. A gente também, né, Marcini, gostou muito das partidas do Palmeiras com o Alan, não sei como vocês gostam de falar. Alan, mas me parece que o Abel ainda não vai dar uma chance de uma mata-mata contra o Botafogo para o menino, embora eu reconheço, toda vez que eu vi esse cara jogar eu gostei. Eu daria. Então, mas então assim, pegando a observação, esse esboço, essa possibilidade, talvez o Abel tente resgatar aquilo que foi de melhor em 2025. E que, na verdade, ele tem os revezamentos do Abel nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, as trocas, as tentativas, não são as trocas, tentativas e rodízios, por exemplo, dos times europeus. Ele está em busca de alguma coisa boa, ele não está encontrando. Não é que ele vai estar dando um minuto para um minuto para outro e vou dar uma descansada em um, não, ele está em busca. Eu tenho essa sensação também, porque ele falou na coletiva, se calhar, né, tem jogador que entra melhor no segundo tempo, porque veja, o Flaco entra e entra bem, começa jogando e começa mal. Né? O Maurício, ele entra contra o Porto, ele começou mal, trocou, aí depois no outro jogo entrou bem, foi decisivo. Então, gente, ele não tem ainda uma base, né? Tem base do meio para trás, né? A base para o meio para trás, você só tem uma dúvida, Emiliano ou o Aníbal, que tem sido uma surpresa. Porque quem começou o ano voando foi o Emiliano. O Aníbal, ele reaparece em alguns jogos do Brasileiro, quando ele revezou, né? E o Aníbal jogou o tempo inteiro e muito bem. E agora no Mundial, inclusive com a faceta de bater falta, que é uma coisa que eu não fazia a menor ideia que o Aníbal batia faltas laterais, enfim. Então o Aníbal ressurge. Então, cara, o Everton, Giai, Gomes, não tem o Murilo.
jogaria com o Mikael, porque o Mikael é forte e ele é um zagueiro simples, entendeu? Para jogar com o Igor Jesus, você precisa ter um zagueiro mais simples, sem inventar moda, sair jogando e tal, e Piquerez, aí você vai, Emiliano ou Aníbal, não tem dúvida ali, são dois para uma posição, mas a questão é só física. Se o Aníbal estiver bem, é o Aníbal e o Rios. Aí é que começa o treino, né? Ele vai tirar o Estevão, depois da declaração do Estevão, que tá com a cabeça no Chelsea lá, não tá legal? Ele vai deixar o Estevão e o Paulinho por 15 minutos do segundo tempo para entrarem, que eu faria isso, certo? Ele vai colocar o Alan para jogar por mérito? Não vai. É teimoso, velho. Não vai. E se bobear, vem o Veiga de novo como terceiro homem de meio, né? Estevão, Vitor Roque, Facundo. Eu não faria isso. Eu estaria com o Alan, entraria com o Felipe Anderson pela direita, o Alan por dentro, porque é um jogador mais lúcido do Palmeiras até aqui. A metida de bola que ele dá pro Paulinho no gol, do primeiro gol contra o Inter Miami, é de quem sabe o que está fazendo, entendeu? E colocaria o Facundo na esquerda para equilibrar, para marcar também, para deixar o time mais equilibrado. Nem entraria com o Alan pela direita, não. Entraria com o Felipe e entraria com o Alan por dentro, cara. Porque é um jogador forte. O Botafogo vem com 3 jogadores fortes. A gente não... Pois é, pessoal, a mídia discutindo, né, como é que o Palmeiras pode vir para esse jogo contra o Botafogo. É um jogo que é clássico, né? Clássico do futebol brasileiro. Tudo pode acontecer. O Palmeiras pode ganhar, o Palmeiras pode perder, o Palmeiras pode empatar. Mas claro, a expectativa, né? É pela uma bela vitória, né? Uma vitória convincente, uma vitória. Alguns jogadores individualmente não estão na sua melhor forma, como Paulinho, como Estevão, como Felipe Anderson. Eu acho que o ataque do Palmeiras está deixando a desejar nesse Mundial. Isso é uma questão, né? Mas quem sabe não seja nesse jogo aí do Botafogo, pessoal. Quem sabe não seja nesse jogo aí que os caras deslanchem, né? Estevão, né? Inclusive o Estevão é até um ponto de interrogação. Será que realmente ele vai para o jogo? É porque depois das suas declarações, né? O treinador do Palmeiras não gostou das declarações dele, né? E a torcida também, né? Ele foi bem claro, né? Não tá 100% com a cabeça no Mundial, né? Tá com a cabeça já no Chelsea, né? Então, acho que isso aí pode vir Abel Ferreira colocar Estevão no banco. Mas é complicado, né? Vale ressaltar que Estevão é o craque do time, né? Será que você colocaria Estevão no banco? É um ponto de interrogação complicado, né? Mas uma coisa é certa, pessoal. Eu acho que tem que ser essa partida para o Palmeiras deslanchar, né? Não vai ter mais partida aqui para ele deslanchar. Tem que ser essa ou já era. Então, ficar na expectativa aí de uma grande atuação. Eu acho que tem tudo para o Palmeiras fazer um bom jogo, vencer e convencer sua torcida e rumo às quartas de final, né? E já seria um feito, pessoal. Para mim já foi um feito o Palmeiras chegar nas oitavas, né? Muitos diziam que o Palmeiras não ia passar, que o Palmeiras não passava, ia fazer feio na fase de grupo. O Palmeiras não fez feio, se classificou em primeiro e pode ir para umas quartas de final e deixando muito torcedor, principalmente os rivais aí com raiva, os rivais preocupados, né? Mas a torcida pelo quê? Uma boa atuação, que Abel... Claro, pessoal, Abel é aquele treinador que sempre mexe na equipe, né? Ele vai mexer na equipe, isso aí é normal. Não acho nada estranho Abel mexer na equipe, né? E uma das mudanças, né, que muitos falam, seria essa, né? Seria Estevão no banco, né? Mas é complicado, você colocar o craque do time no banco, que pode decidir a qualquer momento. Tem também a questão aí de Vitor Roque ou Flaco Lopes, né? É um ponto de interrogação também que ninguém sabe, né? Se coloca um, a torcida pede o outro. Se coloca o outro, a torcida pede um, né? Então, é complicado, né? Mas vamos esperar. Uma grande atuação. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco qualificado, porque nesse confronto aí eu acho que vai contar muito o elenco, pessoal.
segundo tempo vai ser um jogo pegado, um jogo troncado, um jogo mastigado, um jogo complicado de se jogar. Então o segundo tempo pode decidir, né? Principalmente quem tem elenco. Então o Palmeiras tem um grande elenco, né? Hoje Abel Ferreira, a gente sabe que Abel Ferreira não pode reclamar de elenco. Ele tem um elenco qualificado na mão, tem peças no banco de reserva e muitos contam até como titular, né? Então é esperar pelo um grande jogo. O torcedor tá ansioso, né? Principalmente porque é com o Botafogo, né? O Palmeiras não tem levado muita sorte com o Botafogo. Mas eu acho que dessa vez, pessoal, vai. Eu acredito aí numa vitória e uma vitória folgada, vou ser bem sincero. Eu acredito aí em um 2-0, um 3-1, um 3-0, né? Seria aí perfeito, né? Um placar desse aí para o Palmeiras ir rumo às quartas de final, passando por cima do Botafogo, né? Para você, pessoal, o que é que vocês acham aí? Seu placar, deixa aqui o seu placar nos comentários, né? Mas antes eu peço aí para você se inscrever no canal Porco News e até a próxima, pessoal.